Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, que eu tinha preparado para conversar com vocês majoritariamente sobre os assuntos que giram ao redor da economia. O que está acontecendo no plano real dentro do governo Lula, o comportamento do presidente da República, dos seus ministros, daqueles que são ditos como representantes do mercado, os personagens que estão comandando o Banco Central, a reação da grande mídia, a reação das pessoas que estão nas redes sociais, enfim. Mas eu vou deixar esse assunto porque estão chegando mais elementos para a gente conversar de uma forma mais completa no nosso encontro às 17h30. Até porque nessa manhã de sexta-feira eclodiu mais um assunto que a gente não vai deixar ser esquecido. Ele precisa cada vez mais ser relembrado, ser focalizado, porque os criminosos, quando eles são flagrados, né, e quando eles conseguem advogados, os advogados vão tentar ali estabelecer a melhor defesa. Nem sempre a melhor defesa, né, é a defesa mais que a gente vai acreditar, né, que é a mais crível, a que provoca mais credulidade. Muitas vezes a defesa beira a cara de pau total, o cinismo, a desfaçatez. Isso está acontecendo agora. O ex-presidente da República está pensando em voltar ao Brasil. E ele não vai conseguir se livrar da penca de processos que cairão na sua cabeça. Vocês que acompanham aqui o nosso portal viram que eu fiz uma representação, dentre outras, né? Fiz ao todo 20 representações ao longo do governo Bolsonaro contra malfeitos desse governo junto à Procuradoria-Geral da República. Eles estão agora respondendo de uma forma muito mais acelerada, né? Até para ver se conseguem arquivar ao máximo todas essas representações e livrar o Bolsonaro de uma série de incriminações. Bom, mas eu estou recorrendo também e a coisa vai alcançar o próximo Procurador-Geral da República e a gente vai ver qual será o entendimento de alguém que tem que defender mesmo a sociedade, os direitos difusos e coletivos. E por mais que o Bolsonaro consiga escapar das representações de natureza criminal, as de natureza civil ele não vai ter como escapar, como por exemplo essa que eu comentei com vocês, da devolução de todos os gastos pelo uso de aeronaves para fins pessoais, né, para seus fins privados, porque isso não está na lei. E como não está na lei, ele não poderia fazer. Alguém que está num cargo público só pode fazer estritamente aquilo que estiver na lei. Ele não pode dar um migué, dizer, olha, não estava em lugar nenhum, eu cheguei, peguei e fiz. Não pode ser assim. Isso qualquer estudante de direito sabe, qualquer pessoa, não precisa ser versado em direito, sabe disso também. Portanto, independente das representações de natureza criminal, ações populares, ações civis poderão ser implementadas contra o ex-presidente da República para ele devolver uma montanha de dinheiro para o erário público. Essa família gosta muito de dinheiro. A gente, inclusive, fica numa situação confortável para acreditar que eles têm muito dinheiro escondido, com tantos imóveis comprados em dinheiro vivo, com joias que viriam passar aqui, que passaram, né, de uma forma malocada aqui no Brasil, escondida, com muitas situações das viagens do clã para cima e para baixo, mansões sendo compradas, enfim, patrimônios incompatíveis com a realidade de um servidor público. Isso tudo vai vir à tona. Bom, então eu quero conversar com vocês sobre o pulo do gato que a defesa do Bolsonaro quis fazer no dia de hoje, mas eu vou desmascarar aqui com vocês, humildemente, você há que me dar razão no final dessa história aqui. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha, de enviar para cá também os comentários seus sobre o tema do dia, outros também, enfim. E participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5h30 para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar, tá bom? Se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, é uma forma adicional de você ficar engajado aqui no nosso portal, né? Então, vamos seguir em frente. Bom, gente, como assunto primeiro que eu queria discutir com vocês, eu vou dar só uma pinceladinha, porque a gente vai voltar mais tarde a esse assunto aqui, né? E eu vou deixar já nessa fala do presidente Lula uma questão para você refletir. Vamos lá, o que ele disse ontem? Não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Então, veja, deixa eu lhe falar. Eu, como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do cupom. Eu não posso. Eles paguem o preço que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós.
Bom, presidente Lula, olha, nós não temos tempo, na nossa realidade atual, de esperarmos a história fazer um julgamento de pessoas que estão praticamente enquadrilhadas, né? Se existe essa expressão, né? Formaram uma quadrilha lícita, né? Porque ela está ali acobertada pela lei, para assaltar o povo brasileiro a favor dos grandes grupos econômicos. Um presidente da República, ele tem a legitimidade popular para fazer alguns enfrentamentos e foi para isso que ele foi eleito. Então, esse discurso, que é um discurso apaziguador, ele não vai ajudar a resolver as questões aqui no nosso país, não. Nós vamos ter que usar o argumento que foi usado pelo governo anterior, de que a votação que o presidente da República teve, o da autonomia, da legitimidade para ele propor algumas mudanças, para ele fazer alguns tipos de pressão, para que ele consiga de fato governar o Brasil na sua integralidade e não apenas em situações que são permitidas pelo mercado, por aqueles que não têm legitimidade para comandar o Brasil, que estão encastelados lá na cúpula do Banco Central, né? Eu vou conversar com vocês com alguns assuntos adicionais mais tarde. Então agora eu só dei essa primeira introdução aqui para dizer que nós estamos atentos, né? Aqui o Estadão fazendo um editorial sobre isso também, né? O necessário recado do Banco Central, para vocês verem, né? Um jornal que é representante do setor financeiro, do setor econômico, enfim, dando esse recado como a gente sempre advertiu aqui. Eu gosto de ler os jornalões porque você consegue interpretar o que essa elite econômica do nosso país, que está no topo dessa pirâmide do poder, o que eles pensam. E aí a gente vai interpretando os gestos que eles estão fazendo, né? Enquanto isso, o ex-presidente da República, ele fica o tempo todo não sair das discussões, ele fica todo dia postando fatos nas suas redes sociais, né? Fatos mentirosos, em sua grande maioria, enaltecimento da sua própria figura, e sempre com caráter messiânico, um caráter hipócrita, um caráter bandido, como esse que ele postou no dia de hoje. Gente, eu acho que você também deve ficar muito incomodado com isso, né? Ver uma pessoa assim com essa desfaçatez, né? A pessoa se colocando como vítima, choramingando, né? Uma pessoa assim sem noção. É um negócio muito triste, né? E hoje ele colocou isso aqui no Twitter dele. Pela minha segunda vida. Ela agradece a Deus pela missão de ser presidente dessa nação. Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Gente, que o povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Bom, quem está com dor mesmo é ele agora, né? Dor no coração. Ontem eu fiz um papo com vocês sobre isso. Diz Bolsonaro sobre devolver armas recebidas da Arábia Saudita. Era simples, não queria devolver, desembolsasse ali uma grana, pagasse todos os tributos de pessoas que querem trazer mercadorias ilegais, muambas, às vezes até frutos de crimes, sem passar pela Receita Federal. Pague a multa, pague aquilo que vale, né, o que a Receita cobra. No caso aí, eram 40 mil reais. Pagasse mais 40 mil reais, ficasse ali com a multa, sei lá, poderia chegar até 80 mil reais, dependendo do caso ali, né? Mas aí ficaria com as armas feliz para sempre nesse assunto. Mas nós todos estávamos aguardando que a gente tivesse alguma cena, né, mais marcante de uma devolução, e a quadrilha sabe como é que é, né, gente? Eles agem sempre com algum tipo de discreção, tentando tirar o foco das suas atividades criminosas para ver se não conseguem ficar tanto tempo presos, né? E aí o que acontece? A gente vê essa notícia aqui, que a defesa do Bolsonaro, um dos advogados desconhecidos, né, do grande público, foi assim na maciota, né, bem discretamente, na Caixa Econômica Federal, para devolver o produto do crime que já está materializado. Por que está materializado? Porque passou ilicitamente e depois foi surpreendido, foi descoberto. Quando isso acontece, gente, não adianta a pessoa dizer, olha, eu não sabia. É como aquelas situações típicas, né, que a gente sempre vê em aeroportos, né? O cara, estou com essa mercadoria aqui, eu não sei quem me deu, eu não sei como é que essa droga foi aparecer aqui, eu não tenho nada a ver com isso, enfim.
É o que está acontecendo agora. Estão tentando dar uma desculpa, e aí vocês vão ver aqui uma situação bem marota, que certamente foi feita ali pelos advogados Bolsonaro. Isso aqui é um dos advogados Bolsonaro entregando lá na Caixa Econômica Federal de Brasília. Tem alguns jornalistas que estavam meio já de plantão, estavam querendo, mas enfim, você fotografar um desconhecido com uma maletinha, isso não é muita coisa, né? Mas aí eles publicaram uma foto. Gente, eu não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu ver se aumenta aqui. Tem as joias, né? Estão aqui esparsas, né? Isso aqui, gente, dá mais de 500 mil reais, segundo as avaliações que eu vi em vários lugares aí. E fora se fosse pagar os impostos, porque se o Bolsonaro fosse pagar os impostos, ele ia ter que desembolsar R$1 milhão, né, no meio do final dessa história. Ou no mínimo 500 mil reais também, né? Enfim, e aí eles colocaram aqui um bilhetinho muito pilantra em cima. Deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui, gente. Colocar um zoom aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Acho que vai dar agora. Aqui, opa. Ele colocou o seguinte: presente. Olha que coisa marota. Colocaram assim em cima, arquivo. Presente ofertado pelo príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, ministro de governo da Arábia Saudita. Bom, vocês acham que foi o príncipe que escreveu esse bilhetinho? Esse bilhetinho foi criado ali pelos advogados de Bolsonaro para dar essa impressão, né? Primeiro que foi um presente e depois que foi ofertado, né, pelo ministro do governo da Arábia Saudita, dando um ar assim, em cima, colocaram assim arquivo, como se isso estivesse no arquivo, né? Isso não tivesse já de posse do clã Bolsonaro. Dá até para ver aqui, gente, que o relógio até foi usado, a pulseirinha aqui tá até meio já tortinha, né? Isso aqui, enfim, o negócio aqui chegou a ser experimentado, né? Alguém deu um migué no meio dessa história aí, no mínimo. O que tinha que estar escrito nesse bilhete, se a gente tivesse assim diante de um desonesto, né, de um ladrão sincero, deveria estar assim: muamba apreendida ou descoberta pela Receita Federal, que foi encontrada na casa do autor do crime ou do beneficiário do crime e, por força da lei, está sendo devolvida ou está sendo entregue ao Estado, porque o produto do crime, no Código Penal e no Código de Processo Penal, não podem ficar com o criminoso. O criminoso, ele não pode ser premiado por ser um criminoso. Então, gente, por mais que a gente tenha algum cuidado de dizer assim, olha, o Bolsonaro é um ladrão. Bom, não vamos chamá-lo de ladrão, vamos chamá-lo apenas de uma criatura desonesta que comandou o nosso país e que tem nos seus atos próprios e dos seus familiares condutas que nos legitimam a pensar que nós estivemos aqui o tempo todo aqui no Brasil governados por pessoas desonestas, por salafrários, criminosos. E aí isso aumenta muito a angústia das pessoas que querem ver rapidamente essas figuras respondendo criminalmente por tudo que fizeram contra o povo brasileiro. Bom, para isso basta a gente não baixar a guarda, a gente não desanimar, a gente cobrar aquilo que o Estado brasileiro, que a Justiça brasileira, que o Ministério Público brasileiro tem que fazer, ou seja, a responsabilização daqueles que praticaram crimes e que foram flagrados, que estão ali com as provas na cara do povo brasileiro. É isso que tem que acontecer. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos, porque as explicações dessa gente não estão finalizadas, não. Tem muita coisa aí que vai rolar e podem aguardar aí, porque nós teremos muitas informações, apesar dos grandes veículos de comunicação estarem tratando esse assunto de uma forma bem superficial, mas a verdade não vai dar para esconder, porque nós temos muita gente nas redes sociais que vão eclodir esses assuntos aí, tá bom? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto aqui, porque tem mais assuntos importantes, tá bom? Até lá, tchau!